Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Boa tarde, Vanilde, seja bem-vinda. Como vai você? Boa tarde, Fabrícia. Ei, Ellen. Neia, boa tarde, Neia, boa tarde, Adriana. Pedro, boa tarde, Pedro. Denis chegou, pessoal. Boa tarde, Denis. Hoje nós teremos convidados, nós teremos o presidente da Clínica Amigos do Resgate, Denis Teixeira, e Dr. Paulo Campos, né? Nós vamos dividir em dois momentos. Primeiro momento com o Denis e um segundo momento com o Dr. Paulo. Pessoal, sejam todos bem-vindos, né, à nossa reunião. Hoje o tema é codependência, a doença da família. É uma live instrutiva, né? Todas as nossas reuniões, todas as nossas lives, a gente tem como objetivo levar informação e conhecimento. E que todo esse conhecimento, ele seja colocado em prática por parte da família. Por isso, nós focamos no tratamento da dependência química, também o familiar. Vamos convidar a Denis Teixeira, né? Denis, dá um tchauzinho para mim, se você está me ouvindo. Vamos convidar a Denis, né, para falar um pouquinho mais sobre a importância de se tratar a codependência no contexto, né, da dependência química. Bora lá, vamos, Denis. Tô solicitando a participação de Denis. Tô solicitando. Denis Teixeira. Denis. Quem tá chegando, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa tarde, Mônica, boa tarde, Paula, boa tarde a todos. Bem, como vão vocês? Como eu estava dizendo, nós vamos iniciar a nossa live com o presidente da Clínica Amigos do Resgate, Denis, né? Ele vai estar falando sobre a importância, né, de conhecer sobre a codependência. Ei, Patrícia, boa tarde, Patrícia. Ei, Pati, Mônica, Betânia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Gente, hoje é o momento, né, de vocês tirarem dúvidas, sanar dúvidas. O Paulo e o Denis estão aí para vocês poderem realmente fazerem perguntas. Então, a gente vai dividir muito bem o nosso tempinho. Denis chegou! O Denis chegou! Oi, pessoal, boa tarde. Um pouco de atraso, avisa o pessoal quem tá no ar aí, Ivan. Tá, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora sim, agora estou. Deixa eu posicionar a câmera de uma forma mais ampla aqui. Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo, né? Tô te vendo. Então, Boa bora tarde, lá? pessoal. Vamos que vamos. Denis,
Em primeiro lugar, boa tarde, seja muito Boa tarde. bem-vindo. Para quem está entrando agora, Denis é o presidente da Clínica Amigos do Resgate. E, Denis, a gente quer começar com uma pergunta que a gente enfoca, né, e focaliza todos os dias o nosso contexto clínico, né, nosso contexto institucional. Qual a importância, Denis, de se tratar a codependência e o que é a codependência para quem está entrando, né? Então, Áurea, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por essa nova oportunidade. Eu acho que a gente todo dia tem que agradecer a Deus por estar respirando sem ajuda de aparelhos, estar andando sem ajuda de amuletos, e estar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar trazendo às famílias esse conhecimento. Porque a dependência química é algo muito complexo. Tem muita gente que acha que a dependência química é simplesmente pegar o paciente, colocar dentro da clínica e depois de 9 meses ir buscar. Né? Acha que é um carro, né, ou um equipamento eletrônico que você põe para dar manutenção e quando ele está pronto você vai buscar e leva para casa. E a gente sabe que não é. Né? A dependência química ela é conjugada com a codependência. Então não adianta você colocar o paciente durante 9 meses e tirar férias, ele vai voltar, de fato, diferente. Porém, você, quanto família, não vai estar preparado para receber esse paciente. Como é que é estar preparado? Casa nova, roupa nova? Não. Mente nova, comportamentos novos, né? Então, o que acontece na maioria das vezes? A família acredita que muitas das vezes a clínica tem alguma cura. Eu, inclusive, várias vezes já perdi clientes para alguns concorrentes porque falava assim, mas fulano de tal da clínica tal falou que dá 100% de certeza que meu filho ou que o meu familiar vai sair de lá curado. E eu falei assim, então interna lá, porque eu não tenho a cura. Porque a gente sabe que não tem cura, a gente sabe que é progressiva, incurável e fatal, né? E recentemente a gente teve um paciente que saiu, porém a família não se tratou. Então, se a família não se trata, não adianta a família cobrar do paciente a mudança de comportamento. Ele saiu agora e ele voltou ao mesmo comportamento? Certo, ele voltou. Mas qual foi o momento que você mudou o seu comportamento? Porque para primeiro você cobrar do outro, você tem que mudar o seu. E nessa conversa com essa cliente, eu citei o exemplo meu, clássico. Eu e minha mãe, nós gastamos, e minha família toda, né, não posso deixar de lado, a minha família sempre me apoiou, meus familiares, meus tios, meus primos, né? Toda vez que a gente enterrava meu irmão, sempre tinha a família tudo apoiando, cada um dando 100, 50 para poder ajudar a pagar. Mas quem precisava de se tratar, não se tratava. Era eu e minha mãe. A gente era muito codependente. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui observando que Daniel, né, no caso do meu irmão, ele entrava em várias clínicas e saía da mesma forma. E eu ficava ocupando as clínicas e ficava buscando resposta por que ele não mudou. Até que a gente fundou a Clínica Amigos do Resgate e foi trabalhar de uma forma diferente, que eu percebia que eu conseguia fazer um avanço com o paciente, mas que eu não conseguia fazer um avanço com a família. Então foi onde eu descobri algo mágico que existe há anos, que se chama amor exigente, né? E aí, mostrei para minha mãe que ela era codependente. E a Áurea lembra que eu falava, mãe, a senhora tem que se tratar. Né, Áurea? E ela apelava, não, eu não sou doente. É doente, sim. Tem que se tratar. E eu lembro que uma das últimas internações de Daniel foi dentro da nossa própria unidade, na Amigos do Resgate. E eu falei para minha mãe, mãe, é o seguinte, Daniel está internando pela 20ª vez. Se a senhora não mudar, ele vai continuar usando, vai continuar dando trabalho. Por quê? Porque a senhora não mudou. Então, é simples. Se o paciente não tem evolução, é porque a família não teve evolução. Mas eu ligava e vocês falavam que ele estava bem? Sim, ele estava manipulando, ele estava esperando o tempo dele para ele ir embora. Ele estava fingindo que estava em tratamento, ele estava fingindo que aceitou o tratamento. Da mesma forma que a família também finge que aceitou que é doente como codependente e que aceitou e que está em tratamento. E que realmente mudou nos seus comportamentos. E você consegue enxergar que a família de fato não mudou é quando o paciente sai. E quando o paciente sai, ele vai para onde? Ele vai para a casa daquela família.
aquela família que manipulou, aquela família que se esquivou da responsabilidade de mudança, e aí começa a cobrança. Ah, vocês deveriam ter feito mais. Mas o quê? Se Foi omissa, você... né, Denis? Aquela família que é Exatamente. sempre omissa. Eu não gosto de falar omissa, não. Eu não gosto de falar omissa, não. Eu gosto de falar no bruto. A família que não teve responsabilidade, a família que sequer preocupou em mudar. Porque falar em palavras técnicas, talvez a Eles não família vão não entenda. entender. Eu prefiro falar de forma bem bruto, bem rústico, né? À toa que algumas famílias me chamam de ogro. O que eu gosto de falar é para tocar na ferida. O que acontece? Muitas famílias não aceitaram o tratamento. E o que é mais engraçado é que a família nos procuram, porque eles não dão conta, eles não conseguem resolver o problema, a gente traz a solução, apresenta para eles, só que para eles é um problema. Por que é um problema, Áurea? E as famílias que estão ouvindo aí, famílias. Por que é um problema? Porque envolve vocês. Quando tem que envolver a família, aí está o problema. Que aí é a dificuldade, né? Porque a família, o outro, sempre quer arrumar uma desculpa. Não, fulano de tal não é ninguém na vida por causa de ciclano. Fulano de tal não parou de usar droga porque a clínica é ruim. Fulano de tal não mudou nada por causa disso, daquilo. A verdadeira responsabilidade está na família. Se a família não pegar, assumir o seu papel de codependente, participar das reuniões, entender quais as mudanças que eles têm que fazer, o paciente vai sair normal, do mesmo jeito que ele entrou. E aí quem vai levar um paciente problemático para casa é a família. E quando eu falo que a família a melhor pessoa para saber se o paciente está pronto para ir embora ou não, é a família, eu não estou mentindo, não. É a família, porque vamos supor que entra um camarada lá de 50 anos, 40, 30 anos. Quem é que vai conhecer mais esse paciente do que a própria família? O psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, o dono da clínica? Não, é você, familiar, que vai conhecer. Então, não é você jogar a responsabilidade para dentro da clínica. Não é você jogar a responsabilidade dos profissionais da clínica. É você assumir o seu papel de codependente, se tratar, mudar com seus comportamentos. Ah, mas eu vou aplicar a mudança dos meus comportamentos com o meu filho ou com o meu familiar quando ele sair. Beleza. O seu familiar também só vai entrar em recuperação quando ele sair. E você acredita que ele vai entrar em recuperação quando ele sair? Nunca. Então, o que você tem que fazer? Você está em recuperação? Então, comece a mudar seus comportamentos. Sabe como? Na ligação. Quando você ligar para ele, em vez de você olhar para ele como vítima ou como coitadinho, liga exigindo mudança, impondo as suas regras. Porque quando no telefone, na ligação, você impõe as suas regras, aí a pessoa muda, porque ele não vê saída. Opa, minha mãe mudou, então vou ter que mudar. Eu ouço histórias de mães que querem ficar no portão da clínica chorando. Vai pro portão da clínica chorar, vai adiantar o quê? Vai adiantar o quê? Eu vejo famílias que vêm perguntar, Denis, se passaram 9 meses, o que eu faço? O que eu vou responder? O que eu vou responder? Se 9 meses seu familiar ficou internado, passando por terapia de mudança diariamente sobre os seus comportamentos, e a família sequer tirou um momento para ver uma live, para ir numa reunião, ou para escutar um conselho, para assistir um vídeo sobre codependência e mudar os seus comportamentos, você quer que eu responda o quê? Você quer que eu responda o quê? Ô, vamos ver uma água, por favor? Ô, Bel, arruma uma água, por favor? Vocês me perdoam a forma de falar, eu sou muito acelerado, porque isso me deixa em gastura, porque eu vivi isso a vida toda. Eu falando com mãe, eu ia lá, fazia os cortes, né? O que é os cortes? Eu praticava o não com o meu irmão, minha mãe sempre o sim. Então eu sempre fui o malvado, né, da história, e minha mãe sempre foi a heroína, né? A pessoa que sempre foi permissa, sempre deu tudo na mão. Então, hoje a gente tem um camarada de 30 anos que está começando a vida do zero, perdeu tudo. Não tem nada, não tem nem onde morar. Não tem nenhuma bicicleta para andar. Mas por quê? Porque a família, eu falo em condição de total. Eu falo família em condição total. A família nunca se tratou. Você quer cobrar a mudança do outro se você não se trata, se você não muda? Ah, mas meu esposo não quer mudar os comportamentos dele, meu esposo ele se recusa a entrar em tratamento. Beleza, não preocupa com a vida do seu esposo, vai preocupar com a sua, vai cuidar da sua doença, que a partir do momento que você começar a se tratar
e os outros perceber que a sua mudança está sendo eficaz, todo mundo vai começar a mudar, inclusive o paciente que está se tratando. Não adianta ficar esperando milagre, não. O remédio, ele é amargo e tem que ser tomado, senão não vai sarar, tá certo? Não, e bem pontuado, né, Denis? Porque hoje, dentro da clínica, a gente pode até falar nisso, né? A questão da irresponsabilidade da família, a fase da negação, né? Hoje a gente tem a Andressa, temos eu na codependência. Quando nós entramos em contato, a família já vem com aquela negação. Vamos tratar da codependência? Vamos falar... Mas e o meu filho? Ele tá acordando, ele tá dormindo, ele tá cagando, ele tá comendo? Não, minha filha, peraí. Mas e você? O que você tá fazendo para mudar? Então, a família, ela tem essa resistência e ela quer cobrar lá na frente resultados, sendo que ela não teve nenhuma modificação. Então, assim, eu falo muito. Eu falo até com o doutor Andressa. Andressa, se a família não te respondeu, se a família não houve uma transferência, espera que ela venha. Quando ela vê o paciente lá caído, ruim, ela vem, ai, o que está acontecendo? Não, devolve para ela. O que você fez durante esse tempo todo? Aí eu falei com a família, o que a senhora fez durante 9 meses no tratamento do seu filho? A senhora me perguntando isso agora? Né? Assim, a gente vê aí, a palavra é omissão, é irresponsabilidade. E a família tem que começar realmente a repensar em que ela precisa ser mudada, gente. Nós, enquanto equipe, a gente fala muito sobre isso. O Denis coloca muito bem. Não vai para nossa casa. Quem conhece o paciente são vocês. Nós ficamos com ele em torno de 6 a 9 meses. Mas quem conhece o paciente de toda uma vida são vocês. E a gente devolve a pergunta mesmo. Não é, Denis? Mas espera aí. E você? O que você está achando desse paciente? Né? Responde você, o que você está analisando de comportamento? Você que é mãe, você que é pai, você que viveu a vida toda com ele, o que você está achando? Então, assim, a gente sempre devolve e a família sempre vem com aquela negação. Sabe o que eu acho engraçado, Áurea? Só, desculpa interromper. O que eu acho engraçado é, assim, algumas perguntas, né, que a família me faz. Eu tenho muita paciência, porque eu já passei por isso. Denis, eu liguei pro meu irmão, eu liguei pro meu filho, ele falou que vai me matar, me ameaçou, se não me tirar daqui com tanto tempo que eu vou fazer isso, aquilo e tal. O que você acha, Denis? Ele está em recuperação? Aonde que ele está em recuperação, gente? Se o camarada tá te ameaçando, tá te maltratando, e o mais incrível é que na outra semana a pessoa liga. Tipo assim, parecendo aquele corno cururu. O corno cururu é aquele que a mulher chuta de casa e ele sempre volta. Para, gente. Você tem que se amar primeiro. Se a pessoa que está internada, ela não está dando valor em você, pelo menos nas ligações, você liga e você é maltratada, você vai ligar para quê? Ou então não liga, mas continua mandando agradinho, continua fazendo tudo que ele quer? Qual que é a mudança? Qual é a mudança aí? Né? Então, assim, a família quer cobrar mudança, quer cobrar muitas exigências de algo que ela não está fazendo. A mudança ela só vai começar a ser feita, o tratamento, eu vou repetir o que eu falei na última live. Não quer dizer que o paciente está internado, que ele está em tratamento. Por quê? Porque a família não entrou em tratamento. Se a família se entregar ao tratamento, ele vai começar a entrar em tratamento. Não é porque ele tem uma conexão, cordão umbilical, não. Não tem nada de mágica aqui, não. É óbvio. Se o seu familiar... Você é codependente, você que banca ele, faz tudo que ele quer, mima, vou falar a palavra rasgada, mima ele, até demais. Se você mudar com ele, mostrar para ele que você mudou, meu irmão, ele vai te manipular como? Qual a alternativa que ele tem? Ou ele entra em tratamento, ou ele entra em tratamento, porque não tem alternativa. O codependente mudou. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ter que mudar. Não tem outra alternativa. Ele vai ter que mudar. E eu admiro muito, eu tiro o chapéu para mãe, para pais que o filho não quer entrar em recuperação e chega dentro de casa e quer fazer do jeito antigo, que coloca para fora de casa. Denis, mas você está sendo radical demais. Pô, não é para ser radical, então não vamos conversar. Se não é para mudar, então não me chama. É para conversar? Vamos rasgar o verbo. Ou a família muda e não aceita. Mas você está querendo dizer que eu tenho que colocar meu filho para fora de casa? Cada um vai carregar o peso que consegue carregar. Eu tenho 2 filhos. Eu estou dizendo que isso não pode acontecer comigo, não. Pode acontecer comigo, sim.
Só que eu estou prevenindo agora para não acontecer depois. Eu escuto algumas pessoas fora de clínica, estou falando de clínica não, estou falando de codependência, de relação de pai e filhos. Eu tenho um sobrinho, né, que não, às vezes não dá certo com o pai, e eu falo com o pai dele, olha, o meu sobrinho, seu sobrinho, seu filho, o meu familiar, ele já está com 14 anos, ele já entende. O que você tinha que ter feito no passado, você não fez. Então é importante você fazer terapia agora, você e ele. E a resposta é o quê? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Beleza, não tenha tempo para fazer terapia com seu filho hoje e mudar os seus comportamentos de 14 anos, de 20 anos, de 30 anos, que aí no futuro você vai ter que tirar tempo para poder tratar de uma doença ou tirar tempo para poder enterrar. Né? Pode ir, Áurea. Mas a gente tem um convidado, né? Denis pontuou muito bem, como sempre. Sim. Porque tem que dar essa chamada na família, porque a família muitas vezes enfia uma rolha no ouvido e finge demência. Eu penso, gente, vocês estão com problema intelectual, ou então vocês estão fingindo de besta. Então, assim, eu gosto das palavras de Denis porque filtra mais, né? Filtra mais. E vocês precisam disso, vocês precisam dessa chamada de atenção. Denis, mas nós temos um convidado que você também é muito fã. Quem vem aí hoje? Aqui. Nós temos... tá com o seu aí. Bacana, viu? Bacana. Já tô... Nós temos Paulo Campos, né? Paulo Campos Dias, que é psicoterapeuta, ele é escritor e ele está há mais de 20 anos na área da codependência e ele vai falar mais pra gente sobre codependência. O Paulo, bom que ele tem a mesma linguagem que a gente, né, Denis? Ele é franco, ele é direto, sem enrolar isso. E vai ter o quê, Denis, pós-live? Né? Já teve, né, o resultado. Tem o quê? Sorteio. Tem sorteio. Eu já tenho o meu. Eu já tenho o meu vem autografado. Tem sorteio, já teve sorteio. A gente vai falar o nome do ganhador pós-live. Com o Denis, eu vou encerrar. Denis vai continuar com a gente aí, né? Denis vai continuar com a gente acompanhando. Um abração, Denis. Segue com a gente. Vou estar chamando o Paulo. Combinado? Combinado. Um abraço para todos aí, viu? Paulo Campos Dias. Paulo, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Eu estava ouvindo você e o Denis. Estamos aí para compilar um pouco de ideias. Aqui a gente não dá moleza, não. Aqui é pesado o sistema, Paulo. A gente precisa ser, né? Porque a gente vê muita família doente e ainda na fase da negação e muitas vezes elas tendem a continuar assim, né? Paulo, logicamente que eu não poderia te agradecer, né, por ter recebido o nosso convite. Para mim é uma honra te ter. Eu já fiz muitos cursos com você no Instituto Independa. Sou sua fã há anos, já li e reli. Gracinha, gente. Paulo mandou uma versão autografada para mim. Autografada. O livro de Paulo, Um Elefante na Sala, ele é maravilhoso. Eu indico a leitura. É uma leitura fácil, de fácil compreensão. Paulo, mas primeiro, né? Se apresente, por favor. Senão eu vou ficar aqui. Bom, boa tarde. Meu nome é Paulo Campos Dias, como já foi dito, né? Eu trabalho na área de tratamento de dependentes químicos e também de familiares. Estou indo aí para 28 anos nessa área, né? Trabalhei em alguns centros de tratamento, trabalhei numa clínica onde nós trabalhávamos por internação familiares, né? Foi a segunda clínica no Brasil a tratar codependente em regime de internação no período de 14 dias. Então, trabalhei nesse centro de tratamento aproximadamente 14, 15 anos.
e trabalhei em alguns outros centros de tratamento e implementei alguns ambulatórios para tratamento de familiares em empresas, por exemplo, como a fábrica de pneus Goodyear, em São Paulo, onde nós abrimos um ambulatório para tratamento de familiares, junto com o ambulatório para tratamento de dependentes químicos. Também da Clínica Alvorada, nós estruturamos um ambulatório para tratamento de familiares no bairro de São Judas, em São Paulo. Na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, durante 8 anos, eu fui o responsável pelo GAP, que era um grupo de tratamento e apoio ao policial, aos delegados, aos agentes, escrivães e peritos, também na área de dependência química, entre outros, né? Atualmente moro aqui em Maceió, atendo em consultório, atendo pessoas do Brasil e fora do Brasil, né? A maioria dos meus pacientes que eu estou atendendo, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Portugal, enfim, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu atendo tudo por teleatendimento. Dou aula, dou curso. Atualmente também tenho me dedicado a lecionar para os residentes em psiquiatria na área de dependência química, residentes de 7 universidades do Brasil. E estamos aqui, à disposição. Terminei agora um atendimento, tão logo eu termino a live, retorno os atendimentos e vou até umas 8, 9 horas da noite. Ai, a vida que segue é vida profissional, né? Paulo também é mentor, né, do Intervenção Orientada, que é uma técnica. Eu uso a sua técnica porque vem funcionando, foi uma das técnicas que eu aprendi em um dos seus cursos, né? A técnica de intervenção orientada, fala um pouquinho para a gente, Paulo, como é que funciona? Eu estava ouvindo a conversa de vocês e fica muito claro que tanto o dependente químico quanto o codependente, o dependente químico ele tem uma doença. Então, antes de mais nada, como se trata de uma doença, nós temos que empregar as mais variadas técnicas para fazer essa pessoa entrar ou querer entrar em recuperação. Nem sempre é possível pelas técnicas tradicionais. E tem algumas formas de abordagem que, por vezes, podem ser traumáticas para a família, entendendo principalmente que a família ainda não está pronta para uma atuação como, por exemplo, um resgate involuntário e uma série de outras abordagens que podem causar um problema maior e a família pode, inclusive, interferir negativamente no tratamento se não for bem orientada, bem né? orientada, bem apoiada, bem acalentada, obviamente, sem que se cometam os chamados erros de amor ou as facilitações. Mas o que precisa ficar muito claro é assim, tanto o dependente químico quanto o familiar, eles padecem também dos mecanismos psicológicos de defesa, que é a popular negação. Ambos negam, o familiar nega que tenha um transtorno chamado codependência, e o dependente químico também nega que tenha uma doença, uma síndrome da dependência química, um alcoolismo, enfim. Então, o mecanismo de negação ele vai fazer parte dos dois quadros. Eu não conheço nenhum dependente que procure o tratamento porque efetivamente ele quer parar de usar drogas ou quer parar de beber. Normalmente, ele procura o tratamento porque ele quer aprender, às vezes, a lidar com o álcool, lidar com as drogas, diminuir o consumo, usar e não ter consequências adversas do consumo dessas substâncias. Mas isso é impossível e improvável, porque uma vez desenvolvida a doença da dependência química, a doença da dependência é igual a problemas. A pessoa bebe ou usa drogas, ela vai criar problemas. Então, não dá para ficar sem usar. Ora, uma pessoa, quando procura ajuda, ela está tentando só eliminar os problemas, as que procuram ajuda, a grande maioria não procura ajuda. Porque quem procura ajuda, normalmente já recorre a grupos de ajuda mútua, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, enfim. Mas 98%, 99% dos dependentes não querem se tratar. E o que acontece? A intervenção orientada, ela foi desenvolvida exatamente para essa população. Para aqueles dependentes que não querem se tratar, a família vai receber um treinamento para a prática da intervenção orientada
e vai fazer com que aquele dependente que não quer se tratar acabe aceitando o tratamento. Portanto, a intervenção orientada, ela não é o tratamento em si, ela é unicamente um instrumento, uma mecânica que vai possibilitar essa pessoa ir a um tratamento. Ela foi desenvolvida pelo Dr. Vernon Johnson nos Estados Unidos, é muitíssimo usada nos Estados Unidos, e nós tivemos a oportunidade de receber essa técnica no Brasil através das mãos do Donald Lazo, que foi o fundador do primeiro centro de tratamento especializado em alcoolismo no Brasil, que foi a Clínica Rendal, Recuperação Integral do Doente Alcoólico. E ele, por ser americano e também um dependente químico em recuperação, ele trouxe esse modelo e foi difundido na época da clínica dele. Como eu tive a oportunidade de conviver com esta pessoa, conviver com a equipe, conviver com muitos que trabalharam e se formaram também nesta área e que foram, digamos, discípulos do Donald, eu tive a honra de receber também a intervenção orientada e recebi das mãos do Donald e pude difundir essa metodologia. E ela está aí num capítulo do livro. Sim, no último capítulo. E também tem um curso sobre intervenção orientada que também está aí. Portanto, é mais um instrumento para ajudar profissionais e ajudar familiares também. Muito bem. Nós escolhemos, Paulo, um dos seus capítulos, que é Codependência, Doença da Família, né, para ser o título dessa live hoje, né? Como você ouviu eu e o Denis falando, né? Que a codependência, ela é um transtorno, nós sabemos que é um transtorno, sabemos que tem a fase da negação, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre codependência. Realmente é uma doença? O que a família, ela precisa ser consciente disso? Tecnicamente, sob o ponto de vista tanto acadêmico, quanto da medicina, quanto da própria psicologia, da psiquiatria, ainda não é considerado uma doença, e vou lhe explicar por quê. Nós tivemos a oportunidade aqui no Brasil, através da professora doutora Márcia Helena Farias, a questão de 20 anos atrás, mais ou menos, quando ela estava fazendo um pós-doutorado, ela também recebeu a missão de enumerar e elaborar todos os sintomas da codependência para que fosse apresentado na Organização Mundial de Saúde e que também, posteriormente, fosse elaborado no Código Internacional de Doenças, o CID, e também no DSM, que é o Livro de Estatística e Diagnóstico de Doenças Mentais, para que fosse considerado doença. Mas veja bem que interessante, a codependência ela tem um número sem fim de sintomas e sinalizadores que confunde muito com outras doenças e que não pode ser isolada unicamente como doença. Então passou a ser chamado de um transtorno de comportamento. E esse transtorno de comportamento, ele tem uma origem em pessoas que convivem com quem usa drogas, com quem bebe de forma adoecida, e também de portadores de outras patologias que causam dependências, como o jogo patológico, a compra compulsiva, o sexo compulsivo, o trabalho compulsivo, atividade física compulsiva e todas as dependências da área das chamadas dependências químicas. E há também uma linha que investiga esse comportamento, falando que a origem também da codependência pode advir de famílias onde exista um relacionamento muito truncado, principalmente na figura do pai, onde são pessoas duras, inflexíveis, que são anoréxicas afetivas, com dificuldades de dar e transmitir carinho, afeto, atenção, incapaz de verbalizar palavras carinhosas para a própria esposa, estar disponível sempre que necessário para os filhos, ter comportamentos adequados do seu discurso e do seu comportamento, enfim. Há uma linha que suspeita que isso possa contribuir. E essa contribuição vai levar posteriormente aquele familiar a procurar lá na frente pessoas que tenham comportamentos
similares a esse, que são outros abusadores. Este é uma linha, mas a linha, dizendo a linha chamada linha raiz mesmo, ela vem primeiramente com os quadros de dependência de álcool, através de Melody Beat, quando ela traz Melody. codependência e fica muito restrito ao universo do uso de drogas. Quando as pessoas perguntam, que eu vi aqui também, uma das pessoas escreveram o que é codependência, numa das mensagens que eu vi há pouco, né? A codependência é um sintoma de comportamento de pessoas que convivem ao lado de quem usa drogas, de quem bebe de forma doentia, e acaba desenvolvendo um comportamento como se fosse associado ao comportamento e sentimento de outra pessoa. Então, ela se anula, ela tira de si a autonomia afetiva e emocional e vive em função do comportamento do outro. Se ele está bem, eu estou bem. Se ele não está bem, eu não estou bem. Se o meu filho, o meu marido, que é dependente químico, ele sai de casa hoje, que é sexta-feira, por exemplo, a família é o Dia Internacional do Sofrimento. O familiar que tem um dependente químico já não vai conseguir dormir bem se ela acaba deitando o simples toque de um WhatsApp, o coração desse familiar parece que vai explodir pela boca. Refém, né, Paulo? Se torna refém da situação daquele adicto. Fica completamente refém daquele dependente químico. Se passa um carro com a sirene aberta, com a ambulância, uma viatura policial, o coração sai pela boca. Se assiste um programa na televisão e tem alguma coisa a ver com o uso, ela já traz para si. São pessoas altamente preocupadas, que procuram vestígios de uso, descobrem, não sabem o que vão fazer. E são pessoas que acabam... Eu sempre faço uma pergunta, Áurea, para os familiares, que eu digo assim: o seu filho, o seu marido que usa drogas, você acha que eles têm problemas? O familiar fala assim: eles têm problema. Eu digo: não, eles não têm problema. Eles criam problemas. Quem tem o problema é o codependente, porque o codependente, ele sempre tenta e teima em resolver os problemas criados pelo dependente químico. Ora, é sabido que todo dependente químico, ele sempre pensa em parar de usar drogas. E ele pensa em parar quando? Quando tem um problema. Quando numa sexta-feira ele é parado numa blitz, quando ele é detido, quando ele tem uma dívida que ele coloca a própria vida em risco, quando ele sofre um acidente, quando ele perde um relacionamento, quando ele está em vias de perder um casamento, quando ele está em vias de perder um emprego. Então, diante de situações de perda, o dependente, a dependente, sempre pensa em parar de usar drogas. Mas por que ela não para? Porque existe alguém ali que vai resolver esse problema, vai tirar do dependente o problema, resolve esse problema, cometendo o que nós chamamos de erros de amor, e o dependente químico vai continuar na ativa, porque ele não terá mais aquele problema, já que a família trouxe para ele. Então, a codependência é essa. Além de todos os sentimentos que o codependente atrela a si, ele também é um agente resolutor de problemas que não lhe pertencem e, com isso, ele acaba facilitando a vida do dependente químico e facilita, sem querer, a progressão de toda a doença da dependência e também do transtorno da codependência. Alguém perguntou aí, Paulo, é uma pergunta que eu recebo muito enquanto psicóloga, né? Enquanto terapeuta familiar. O que fazer para não ser um codependente? É quase uma resposta pronta, né? Eles querem uma dica, uma receitinha. Na verdade, é uma pergunta que ela é muito pertinente, porque o codependente, quando nós fazemos uma associação, o dependente químico, ele sofre da dependência, mas ele sofre anestesiado. Ele utiliza o álcool, ele utiliza as drogas, ele acaba temporariamente sendo anestesiado dos problemas. Mas o codependente, ele sofre a seco. Ele não tem atenuantes químicos para mitigar... Amenizar, né? Amenizar esta dor.
Então, o sofrimento do codependente é violento. E o codependente ele tem uma característica que ele traz para si alguns sentimentos que o levam à autoinvalidação, porque ele pensa que ele é culpado pelo uso de drogas. Muitos familiares ficam, onde foi que eu errei? Será que eu não dei amor suficiente? Será que quando ele era criança eu brigava muito com o pai, eu me separei, por isso que ele foi beber, por isso que ele foi usar? Será que porque eu não fui muito presente, porque não tinha dinheiro, porque faltou comida? Onde foi que eu errei? Então, a culpa anda muito junto da família. Então, a família, primeira coisa, não se preocupa onde que você errou, porque você pode ter errado em muitas coisas, mas não foi isso que fez com que ele fosse usar drogas, não. Claro que o familiar usa, ele erra. Afinal de contas, um familiar é humano, procurando fazer o que é correto, mas não sabendo ainda o que é correto, ele vai cometer equívocos. Não é motivo para a pessoa usar drogas. Se isso fosse motivo, todo mundo usaria. A outra questão que a família sente também é muita vergonha. Vergonha daquele familiar estar usando drogas. O que a sociedade vai pensar? O que vão dizer? Onde que eu falhei? Então, o orgulho acaba também afetando nesse sentido, associado à culpa, associado à vergonha. Também muita raiva. O familiar sente raiva dela, sente raiva do dependente químico, sente raiva da sociedade, da polícia, do traficante, sente raiva de todos. Por quê? É uma emoção que acaba sendo acumulada e não tem para onde ir. E o outro sentimento do familiar, além da raiva, é o medo. Muito medo do futuro. Então, essas emoções acabam também paralisando o codependente. Associe-se a isso, a negação que ele tem, e associe-se a isso todo o desconhecimento que o codependente tem, não só a respeito de dependência química, como também tem um desconhecimento a respeito do que é codependência. Então, passos para o tratamento. Primeiro, procurar saber o que está acontecendo. E onde encontra isso? Grupos de ajuda mútua como Amor Exigente, como Alanon, como Naranon, Alanon, grupos profissionais, psicólogos como a Áurea, que vai montar um ambulatório de família e vai falar sobre codependência, como tratar a codependência em grupos familiares. Procurar terapeutas especializados que possam orientar e a eliminar sentimentos que impeçam a pessoa de tomar uma atitude, porque não adianta culpabilizar a família, porque a família ela tem expertise em sentir culpa. Não adianta você colocar culpa, ela já sabe se sentir culpada por si só. Então, nós temos que ajudar a eliminar sentimentos, clarear a mente, e aí ela percebe, caramba, é uma doença que ele tinha. Eu estava pensando que o meu filho era louco, que era sem vergonha, que era safado. É doença. Se é doença, tem jeito. Para essa doença, o que eu tenho que fazer? Mudar a atitude, mudar o comportamento, deixar de cometer erros de amor, mudar o fator ambiental. Quando ele sai do centro de tratamento, ela tem que chegar e encontrar um ambiente diferente. E a família tem que parar de se tratar porque ele entrou em tratamento? Não, tem que continuar o tratamento, porque o tratamento da família é para que ela melhore, não para que ele não use drogas. Cada um faz o seu tratamento. Então, todo o tratamento, ele começa, pelo conhecimento. As pessoas sempre perguntam para mim em palestras, Paulo, qual é a droga que mais mata? Qual é a droga mais perigosa? Eu falo, a droga mais perigosa e que mais mata chama-se desconhecimento, ignorância. Quando a pessoa passa a entender, ela vai agir de forma diferente daquela causada pelo desconhecimento. Sim, Paulo, agora muito bem pontuado, né? Para quem não, como eu já li o seu livro, ele fala um elefante na sala. Quem é o elefante no caso aí? O elefante, numa família aparentemente saudável, tradicional, comum, que tem o seu dia a dia tocado, cada um para o seu trabalho, para suas escolas, para a sua igreja, tocando. Um dia, esse familiar começa a notar o aparecimento de um ser estranho no ambiente mais nobre dessa residência, que é a sala. E ele não sabe nominar aquilo, ele não sabe, ele não entende, ele desconhece, ele nunca viu, ainda mais em sua residência. E aí ele começa a ver que tem um problema que todos estão vendo,
todos sabem da existência, mas todos teimam em negar a existência, todos negam que isso existe e aquilo passa a ser um elefante. Como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei como lidar com o elefante, eu não fui treinado. O que eu sei é lidar com pessoas que não têm esse modelo de comportamento. Eu não sei se o elefante machuca, se ele agride, se ele é manso, se ele é calmo, se ele gasta de mais, se de menos. E o elefante nada mais é do que uma situação onde as pessoas veem, sabe que existe, mas nega a sua existência, não só no seu meio, mas também externamente. Essa é a figura da dependência química. É um termo muito usado no mundo e muito pouco usado no Brasil. Tem uma perguntinha aqui, Paulo. Qual a função, então, das drogas na vida do dependente químico? Nascemos um papel em branco e vamos acumulando experiências. E as pessoas reagem de formas diferentes a esses. E a droga é um dos refúgios? Olha, ninguém procura refúgio na questão das drogas. Vamos entender o que é motivo para usar droga e o que é causa de dependência química. São duas situações diferentes. Distintas, né? Distintas, completamente. Então, por exemplo, quando nós falamos em motivos, primeiro nós vamos entender o que é uma droga. Droga é toda e qualquer substância que, quando ingerida por um ser humano, ele gera alterações no sistema nervoso central, no seu comportamento, na forma de ver e de ter julgamento crítico, etc, etc. Então, dependência química, droga é isso. E aí nós vamos classificar as drogas: depressoras, estimulantes e perturbadoras do sistema nervoso central. E vamos fazer uma outra classificação em drogas legais, drogas ilegais ou proibidas, e drogas controladas, no caso de medicação. Uma vez feito isso, nas drogas liberadas, nós temos o álcool e o cigarro. Agora, elas são liberadas com restrição à idade. Menores de 18 anos no Brasil são proibidos de usar álcool e tabaco. Levando em conta essas considerações, vamos entender motivos para usar. Sexta-feira, ensolarada ou chuvosa ou com frio, isso é motivo para qualquer pessoa usar álcool, porque álcool é uma droga. Isso que nós temos que levar em consideração. Então, motivo para usar, esquece. Se a pessoa não tem motivo, ela cria motivo. O meu time jogou e perdeu, bebeu. Meu time jogou e ganhou, bebeu. Meu time não joga hoje, que tédio, não tem o que fazer, vou beber. Então, o motivo, se não tiver, cria. Causa de dependência química. Aí é uma outra questão. Multifatorial, né? Já é outra questão. Multifatorial. Nós temos, primeiro, um fator genético, que por si só não vai determinar o aparecimento da doença. E nós temos o fator ambiental. A junção do fator genético com o fator ambiental poderá startar a doença da dependência química. Pessoas que têm fatores de risco, fatores predisponentes de risco, filho de pai alcoólatra, tem aí algo de 30%, 50%, até 68%, dependendo da cadeia que ela tem de herança genética, pai, avô, bisavô, etc, etc. Então, não vou entrar em números porque são os mais variados possíveis, mas existe uma questão genética que ela é importante, mas não determina. E tem os fatores ambientais. O que é fator ambiental? Primeiro, a facilidade que se encontra álcool e drogas hoje. Em qualquer lugar do mundo, do Brasil, vamos falar do Brasil, em qualquer lugar do Brasil você sabe onde encontra drogas. Em São Paulo você anda, você sabe onde tem. Em Maceió você sabe, em Montes Claros vai se saber, em qualquer lugar do Brasil sabe-se onde encontra drogas. Então, facilidade de encontrar drogas. Outro, grande oferta, em função disso, baixos preços. Então, hoje, antigamente, cocaína era para os chamados playboys, para os ricos, 40 anos atrás. Hoje, qualquer lugar compra-se cocaína. Crack veio aí para acabar de vez, então, baratíssimo.
financiado pelos furtos, pelos roubos, a pessoa troca qualquer coisa. Ficou de fácil acesso, né? Ficou de fácil acesso agora. A banalização do uso, baixo preço, fácil acesso, a baixa percepção de risco que o jovem tem. Ou seja, eu vou usar, comigo não vai acontecer absolutamente nada. Que é a síndrome do super-homem, a síndrome do Popeye. Eu uso e comigo, beleza, eu paro a hora que eu quero. Outra, o desconhecimento que o jovem tem a respeito que essas substâncias podem causar uma doença chamada dependência química. Quando você associa tudo isso, e mais a pressão e a força do grupo social, ora, a pessoa vai e experimenta. Ela experimenta, se ela tem um fator genético, o risco de desenvolver a doença é muito grande. Depois que ela desenvolve a dependência química, não é mais ela que tem critérios para dizer se vai usar ou não. É o cérebro dela que decide que ela vai usar álcool e drogas sem consultar a própria vontade dela. Então, não é uma questão de refúgio, não é para eliminar dor, não é porque a mãe é isso, porque o pai é aquilo, porque faltou isso na infância, porque é uma doença e quando se trata de uma doença, ela tem autonomia, ela tem uma vida própria, ela tem uma morbidade previsível, ela tem um caminho a ser seguido e ela é progressiva e vai chegar. Então, às vezes fica procurando-se respostas do porquê, respostas muito filosóficas, etc., e acaba esquecendo do simples e do básico. É doença e tem uma morbidade previsível. Ô, Paulo, o Instagram está aqui avisando que o nosso tempo está acabando. Eu vou ter que te trazer outras vezes, porque tá cheio de perguntas, cheio de questionamento, né? Paulo, você queria pontuar um pouquinho sobre codependência para a gente estar fechando a nossa live? O que eu quero deixar muito claro a codependência, já que o tema principal dessa live é a codependência, é que os familiares não se deixem tomar por essas emoções que a impedem de buscar ajuda. Culpa, vergonha, medo, tudo isso é só um empecilho. Então, não se atenha. Procure pessoas. Você que está aí na região de Montes Claros, procure a Áurea. A Áurea sabe muito bem como lidar. Ela tem contato de rede de profissionais que ela pode encaminhar. Enfim, as pessoas que estão em outros lugares, que eu vi aqui várias pessoas de São Paulo também que estão nos vendo, várias pessoas de Maceió que eu conheço, São Paulo, Rio de Janeiro, que estão nos vendo, sabem, procurem ajuda. Entrem na internet, coloque lá o tema codependência, como se tratar, onde procurar ajuda, quais as literaturas que existem a respeito. Procure um grupo de amor exigente, onde tem pessoas que já têm uma vasta experiência, que estão passando ou já passaram pelo problema crítico e encontraram uma solução na sua vida, que irão ajudá-la também a mostrar esse caminho que indica a salvação. Então, libertar-se da codependência, adquirir uma qualidade de vida que vai fazer com que você possa ajudar com efetividade o seu parente que ainda está sofrendo pelo uso de álcool e drogas. Paulo, muito obrigada pela presença. Você, como sempre, brilha, é a minha referência profissional, né? Sempre gostei muito, né, das suas articulações, da sua fala, da sua postura. Vamos trazer em outros momentos, né? Estou muito grata pela sua presença. A gente já teve o nosso sorteio, quero que você fique aí, porque a ganhadora foi Ellen 9498. Ellen, entre em contato via direct que a gente mandará o seu livro, é maravilhoso. Para as outras pessoas que não ganharam, eu já deixei o contato do Paulo, vocês podem entrar em contato direto com ele, que ele vai enviar para vocês com dedicatória, né, Paulo? A minha dedicatória é maravilhosa, é um xodó. Quem quiser adquirir o livro pode mandar a mensagem aqui, eu ponho uma dedicatória, já que o livro não teve tempo de ir para as livrarias, a pandemia pegou todo mundo de calça curta, viu? Então eu estou aqui atendendo via correio as pessoas que querem adquirir, entre em contato comigo, quem quiser uma dedicatória, eu faço a dedicatória assim, com muito carinho. Gente, Paulo, beijo e abração, gratidão. Até a próxima.
Aguardo o convite de vocês. Estou sempre à disposição. Pode deixar. Haverá outros convites, sim, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é uma boa batalha, que ela merece ser combatida. Um Tamo abraço. juntos. Tamo Abraços. junto.